Olá, estamos aqui hoje com uma edição especial do Vem Cá Podcast. Essa edição era para ter saído em 2024, mas por conta das agendas bem movimentadas, terminou que adiamos para agora em 2025. E eu tenho certeza que essa minha convidada de hoje, ela vai trazer algo que pode mudar a tua vida. Porque muitas vezes nós lamentamos a vida que nós temos e olhamos muito para as dificuldades, ficamos ali murmurando. E essa pessoa, ela pegou um limão e ela fez uma grande limonada que realmente tem feito a diferença, não só na vida dela, mas também da sua família e de muitas outras pessoas. E claro que eu fico muito feliz em recebê-la, porque ela se tornou, além de cliente, uma amiga, o que é mais importante nessa jornada. E hoje eu tenho o prazer de receber uma amiga advogada, ou seja, ela conhece as dores da advocacia, ela também é gestora, ela também é empresária e, claro, o mundo vai ser pequeno para tantas conquistas que ela ainda vai ter. E quero que vocês assistam esse episódio até o fim, porque a doutora Conceição Melo é a minha convidada de hoje e ela tem uma história incrível. Muito obrigada, minha querida, por você estar aqui, sentada nessa mesa do Vem Cá Podcast, podendo, assim, levar para essas pessoas a sua história e muitos assuntos que nós vamos falar aqui hoje. Eu que agradeço, Karine, sou extremamente grata. E eu gostaria de começar com uma frase muito impactante e importante na minha vida, que diz o seguinte: eu sou quem Deus diz que eu sou, eu posso o que Deus diz que eu posso e eu tenho o que Deus diz que eu tenho. E eu estou extremamente feliz em estar aqui nesse podcast com você, porque não é fácil ser reconhecida numa capital como Teresina, ainda mais vindo de uma realidade da minha, de onde eu vim, e estar aqui hoje para mim é motivo de muita alegria. Eu acredito que você hoje realmente colhe já bastante fruto. E pode ter certeza que é uma honra receber você, porque eu gosto demais de ouvir histórias. E você já me contou algumas partes dessa história. E eu vivo falando para você que o mundo precisa conhecer quem foi a Conceição Melo e quem é hoje a doutora Conceição Melo, uma pessoa que realmente criou o seu legado, que tem deixado aí marcas por onde passa. Então, assim, um prazer é todo meu de ter você aqui. E já que você começou aí falando um pouco da sua história, queria que você falasse como foi que surgiu esse desejo pela advocacia. Karine, na verdade, a advocacia, ela me encontrou. Eu iniciei minha vida muito cedo no interior. Contar um pouquinho da vida. Desde muito cedo iniciei quebrando coco. Aos 13 anos vim para Teresina trabalhar como empregada doméstica. E nessas casas, coincidência ou não, eram advogados que eu passava. E eu sempre tive um desejo de mudança. Eu carrego comigo que decisões mudam o destino. E quando eu decidi sair do interior para cá, eu já não queria mais aquela vida de coco, de fome, de miséria, de não poder estudar, de não poder ser quem eu sou. E vindo para cá, conheci pessoas e eu gostava da vida que aquelas pessoas tinham. E aí eu comecei a estudar. Estudei, me formei, terminei meu ensino médio já bem tardio, aos 26 anos, mas isso não foi empecilho para que eu tivesse sucesso na minha advocacia. Iniciei a minha advocacia, foi bem desafiador, porque uma Silva, filha de lavradores, quebradora de coco, ex-empregada doméstica, com conhecimento só técnico, e não era nem especializada em direito previdenciário, mas com uma vontade danada de fazer a diferença. Em 2020, era um ano bem difícil, que foi pandemia. Já tinha 2 filhos pequenos, Miguel e Isabela, e lá se viu um Benício, grávida. Benício nasceu em maio de 2020, no auge da pandemia. E não tinha mais de onde tirar dinheiro. Meu marido, até então, ele sustentava a casa e não tinha mais dinheiro. Então, eu digo, eu tenho uma carteira, eu tenho uma profissão. E sempre corajosa como eu fui, eu digo, eu vou usar essa carteira. E me apareceu o primeiro processo. E foi aí que eu comecei, foi até um salário maternidade, eu não sabia nem o que era salário maternidade. E fiz uma parceria com uma amiga, deu muito certo essa parceria por um tempo, porque quando eu iniciei com ela também era por tempo determinado, até eu pegar a prática. E eu carregava comigo que eu tinha que ser muito boa, porque eu não era ninguém conhecido. E advogado, você é advogado, até então precisava-se ter nome, ter escritório, nem computador eu tinha, quem dirá nome. E eu já entendia que eu precisava ser muito boa naquilo que fazia. Eu precisava ser diferente dos demais que já estavam no mercado. E estudei, me especializei até me tornar referência na minha região. Se alguém lembrasse de direito previdenciário rural, era com a doutora Conceição. E como foi que surgiu esse desejo pelo direito previdenciário?
Não foi nenhum desejo, foi o primeiro caso que surgiu. Ah, então quer dizer que você foi o primeiro cliente que apareceu e dali você decidiu se especializar nessa área. Exatamente. Eu não escolhi, não tive a oportunidade. Vou fazer isso ou aquilo. Até porque na faculdade, o direito previdenciário, a gente vê uma disciplina no final do semestre. E apareceu o direito previdenciário. Eu digo, não, é aqui. E aí eu fui entender o direito previdenciário e foi muito bom, porque conectava justamente com a minha história. Eu sei a vida de quem vive lá. E aí eu fui entender o que aquele benefício causa de impacto na vida daquelas pessoas. O que uma aposentadoria rural leva para quem já tem 60 anos de idade e não consegue mais trabalhar numa roça, não tem mais aquele vigor de passar o dia no mato quebrando coca. Então, eu me conectei muito e me apaixonei pelo previdenciário de verdade. E quando eu entendi isso, porque no início eu iniciei realmente pelo dinheiro, era necessidade financeira. E hoje eu entendo que o dinheiro é só uma recompensa pelo um trabalho bem feito, porque o que a gente leva realmente transforma a vida daquelas pessoas. Eu lembro que teve um dia que nós estávamos em uma reunião e dessa parte de POPs, fazendo os POPs do seu escritório, e você falou para a gente que tinha de fazer uma visita num domingo, numa casa, e que você contou toda aquela situação, e aquilo me comoveu bastante. E naquele dia eu vi o quanto que a advocacia realmente é algo diferente na sua vida. O quanto que você é uma advogada diferenciada por você realmente ter encontrado o seu propósito. Como é que são essas visitas? Como é que você se sente indo em loco lá nessas pessoas, vendo realmente a realidade delas? Eu me sinto extremamente feliz e servir. A partir do momento que eu vou à casa daquelas pessoas, eu encontro o meu propósito, eu estou servindo. Eu estou vendo a realidade delas, porque eu vivi exatamente daquela forma, Karina. Aquela casa daquela moça que eu lhe mostrei, uma casa de taipa, parede de barro, chão batido, sem cadeiras, 4 crianças nuas e sem expectativa nenhuma de vida, eu fui uma daquelas crianças. Eu morei em uma daquelas casas. Então, eu entendo que elas realmente passam, vivem. E o meu propósito ali é levar a informação e trabalhar para que o benefício dela realmente seja concedido, para que ela tenha o mínimo necessário. Ou seja, isso faz com que você realmente tenha um comprometimento muito maior de levar a excelência, de realmente buscar os resultados, de fazer com que as coisas andem de forma mais ágil. Eu percebo que um dos valores seu é produtividade, é eficiência, é proatividade, que realmente você quer ver diligência, você quer ver as coisas acontecerem. Isso, é como eu lhe disse no início. Desde o início eu precisava ser boa, mas naquele momento eu precisava ser boa para ter resultado financeiro. Depois eu entendi que não, que eu precisava ser boa para levar o resultado que o meu cliente espera. E isso foi se tornando no meu escritório excelência. Eu criei o meu próprio método, eu sempre estudei muito atualizações previdenciárias, sempre estive em meios estudando, buscando conhecimento técnico, para que realmente eu pudesse entregar o melhor resultado para o meu cliente. Tanto é que o cliente diz, hoje, se a doutora Conceição não resolver, ninguém mais resolve. Esse é o tipo de cliente que chega no meu escritório. Ou seja, causas complexas. Causas complexas. E realmente você precisa criar um método para ser diferente. Porque a justiça ela já é muito morosa, ela é muito lenta. Foi até uma das coisas que, na época, eu desisti de advogar. Quando eu fui ali me conhecendo naqueles processos de autoconhecimento, eu vi que eu gostava de fazer a gestão. Eu gostava de delegar, eu gostava de orientar, eu gostava de realmente pensar na estratégia. E quando eu vi a justiça sendo lenta, aquilo me deixava angustiada. Porque como eu sou bem ativa, bem proativa, gosto de ver as coisas acontecerem, aquilo me massacrava. E aí hoje você também tem a possibilidade de, antes de judicializar, você trabalhar de forma administrativa. Exatamente. Não é isso traz celeridade para o processo. Então, os processos que entram no meu escritório, a gente já faz aquela análise de viabilidade e a gente já direciona para que a chance de ser negado, indeferido, seja a mínima possível. E até mesmo aquele que vai para a justiça, a gente já faz da melhor forma possível, usando as melhores estratégias para que não tenha audiência, que tenha proposta de acordo antes mesmo de audiência. Porque, imagine, Karine, uma situação daquela minha cliente que você viu, diante de um juiz, diante de pessoas que causem desconforto para ela. E lá é feito perguntas, não é desconfiando que ela seja lavradora, porque eu sei que ela é. Então, eu tento o máximo tirar ela de uma audiência para também trazer a celeridade que ela precisa.
Ah, então quer dizer que no administrativo não precisa ter audiência. Não. Só os documentos, eles já comprovam que a pessoa realmente viveu aquilo. Exatamente. Documentos certos, com a petição muito bem elaborada e com toda a legislação do INSS pertinente ao caso, a gente encaminha e é concedido ali entre 90, no máximo 4 meses. O cliente já recebe seu benefício. Pois isso é muito bom, porque isso evita essa morosidade da justiça diante de tantas situações. Isso facilita bastante. Por isso que é importante ter um método, ter essa organização, ter essa excelência, essa qualidade, ter essa experiência também. Eu sempre falo que a experiência ela é muito importante. E quando você alinha a experiência com conhecimento, que é o que você sempre fala para mim, que você está sempre se capacitando, olhando as atualizações, isso fica realmente sendo uma pessoa, uma profissional diferenciada no mercado. Justamente, porque o que foi que eu vi no início da minha advocacia? Processos feitos de qualquer forma. Processos que muitos eram negados, que quando chegava para mim eu conseguia resolver de forma célere. Porque eu sempre coloquei o conhecimento à frente. Sempre o conhecimento... eu sempre busquei conhecimento. Então, o conhecimento ele faz toda a diferença na hora de um processo desse. Eu quero falar aqui de um assunto que eu acho bem interessante, porque a gente já conversou bastante sobre isso. Você, antes de se tornar minha cliente de consultoria, me conta um pouco como foi isso. Eu acho interessante porque você fala que você tinha uma percepção sobre mim. E isso é muito, muito bom, porque isso faz com que a gente se analise. Por exemplo, quando eu olho para a doutora Conceição, o que eu vejo nela? Qual é a percepção que ela me passa? E aí foi muito interessante e eu queria compartilhar essa história, porque assim como você, devem ter outras pessoas que também têm essa mesma sensação. E eu queria que você falasse um pouco como foi que você me conheceu, como foi que você soube desse trabalho que eu e o Taylor a gente faz. Me fala um pouco sobre isso. Eu vou ter que voltar um pouquinho na história, Karine. No início eu falei que eu era muito inconformada e tinha que estudar o conhecimento técnico. Mas quando a gente estuda só o técnico, a gente tem um teto financeiro, um teto de ambiente, um teto de pessoas, e eu me descobri nesse teto. Com a inconformidade, com a aceleração que dizem que eu tenho, produtiva como sou, eu digo, não, eu posso mais. Se eu cheguei aqui, eu posso mais. Eu fiquei conhecida na minha região, muito boa, mas eu queria mais. Eu queria também ser conhecida aqui, pelo meus resultados, pela minha excelência, e comecei o outro tipo de conhecimento. Eu entendi que eu precisava mudar de ambientes, mudar minha mentalidade e conhecer novas pessoas. E aí eu comecei o processo de autodesenvolvimento. E um desses processos, desses eventos, eu conheci você. E eu até tentei chegar pertinho dela, eu digo, não, mas essa mulher, eu não vou nem sentar perto dela. Minhas próprias crenças de inacessibilidade, eu já me esquivei. Eu digo, não, a Karina, eu não vou nem sentar perto dela. E aí eu lembro que eu até conversei contigo. Eu disse, tudo bem? Aí você disse, tudo bem, eu perguntei o que você fazia. Você disse que era advogada, mas que não advogava, que era gestora. Eu digo, nunca que essa mulher vai fazer a gestão no meu escritório. Não tenho nem dinheiro para pagar ela. E foi assim que eu lhe conheci. E depois que o escritório vai crescendo, a gente sente a necessidade de organizar a casa, que a gente só aprende a ser advogada e a dar resultado. E eu senti a necessidade de organizar o meu escritório, porque eu não estava mais nem dormindo. Meu financeiro estava uma bagunça, minha gestão não tinha. E aí eu conheci você pessoalmente através do Taylor. Eu entrei em contato com o Taylor, uma amiga me passou o telefone dele, e aí o Taylor... Tive a primeira conversa com ele, ele marcou a reunião. Quando chega no escritório, a Karine. Eu fiquei branca quando te vi. Ai, o diabo fugindo da cruz. Karine, chega lá, tomei um susto, de verdade. Mas Karine é uma pessoa maravilhosa. Eu tinha percebido que a imagem que eu tinha da Karine, você afastava, mas não, muito pelo contrário. E por onde eu ando, que falo no seu nome, eu levo essa mensagem. Karine é uma pessoa incrível. Amiga, ela me leva até para a igreja, não sei se vocês terem noção. Fala de tudo. Fala de tudo, de gestão, de financeiro. Conseguiu organizar o meu escritório, hoje eu durmo tranquila, tenho paz. E é uma excelente mulher, na qual eu me inspiro muito. E o engraçado é que as pessoas, elas têm essa percepção de primeira, e eu me analiso muito. Eu fico pensando, por que será que tem essa percepção? E aí eu comecei a trabalhar um pouco em mim, mudando, sorrindo mais. Mas eu entendi depois que isso foge um pouco do meu controle, porque a pessoa, ela sempre vai ter a primeira impressão dela. E essa primeira impressão pode
está relacionado ao que ela pensa, como você disse, às próprias crenças dela, do que ela acha, né? Nós temos mania de olhar para a pessoa e já assim, ai, não gostei. Ah, foi chata demais. Ou, eita, quer se aparecer. Ao invés da gente abrir o coração e ver o quê? O que essa pessoa tem de bom? De olhar para as qualidades. Isso é um treino, sabia? Isso é um treino. Justamente, Karine, é treino, é ambiente, mentalidade, porque eu tinha isso, e o problema não era você, não é você, era justamente eu que não me sentia merecedora ou capaz de estar em um novo ambiente, de estar em uma pessoa tão relevante para a sociedade, Teresina, que você é advogada, você tem nome, você é gestora, você lida com grandes empresários aqui de Teresina, então isso para mim era uma barreira. Eu digo, não, eu não posso. Mas a partir do momento que eu fui trabalhando a minha mentalidade, eu digo, por que eu não posso? Eu posso, sim. Pode muito mais. Posso que, inclusive, muito mais. Você estava recentemente em um evento em São Paulo com grandes nomes, não é isso? Justamente. Olha só. Cheguei ontem na madrugada, passei 3 dias em uma imersão estratégica lá em São Paulo, Alphaville, e ali foi um outro romper de barreiras. Eu digo, eu posso ir além do que eu imagino. O lugar de onde eu vim não define o lugar que eu vou chegar. E lá foi um evento muito bom, porque, embora tinham muitos previdenciaristas também, mas tinha advogados de outros ramos do direito médico, advogados com a régua financeira lá em cima. E pela primeira vez, Karine, em um evento, eu não me senti perdida, não me sentia mais burra. Porque quando eu ia, eu digo, meu Deus, o que esse povo estão dizendo? Tudo grego. E não. E lá, muito pelo contrário, eu me sentia até bem melhor, bem à vontade, porque estava falando de coisas que nós já implementamos no nosso escritório. Os POPs. Eu digo, meu Deus, quando eu vejo um negócio de POP, eu digo, meu pai do céu, o que essa mulher está inventando? E deu tudo certo. E lá tinha uma grande advogada de direito médico falando que foi um dos diferenciais no escritório dela foi a gestão. E eu digo, então, está tudo bem. Eu estou na mesma régua. E não só em São Paulo, agora, amanhã, vou para Foz do Iguaçu, onde irei participar de uma revista para advogados também. E no dia uma revista exclusiva, não é isso? Exclusiva, não é qualquer revista. É uma revista que são para pouquíssimos advogados do Brasil. Acho que você me falou que são quantos? 100 advogados, é isso? O jantar que é para 100. Certo. Mas a revista também é muito exclusiva, bem exclusiva mesmo. E no dia 3 teremos um jantar na Argentina que é exclusivo para 100 advogados. Maravilha. Ou seja, a barreira quem cria é a gente. Quando e isso lá em São Paulo foi muito falado também, por quem já estava lá no palco. E o palco foi composto por muitas mulheres, com histórias bem parecidas com a minha. E isso me deixou muito feliz, só validou esse sentimento de capacidade que a gente pode, mas que a gente não deve se limitar somente ao conhecimento técnico, que nós devemos nos permitir estudar, estar num ambiente certo, com as pessoas certas e ter uma mentalidade alinhada. E junto a tudo isso, a executar. Porque tem muitas pessoas que vão para esses ambientes que só se enchem de conhecimento e chegam e não executam. E aí vão falar mal das mentorias, dos cursos, dos professores. É verdade, tem que ter a contrapartida, né? Eu lembro quando eu cheguei no seu escritório a primeira vez, que eu fui passar o valor, você ficou assim um pouco espantada mesmo. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, mas ela, como advogada, quando ela recebe também um RPV, não é isso? Um valor até bom. Então, aí eu ficava pensando, por que às vezes as pessoas acham gestão caro? Porque a gestão, se você for olhar, ela é o que tem de mais barato dentro do seu orçamento. Porque realmente é a gestão que vai te dar clareza, direcionamento, que vai fazer você dormir tranquila, que vai saber qual o próximo passo que você pode dar. Eu falo que não tem necessidade de você sair atropelando as coisas. É até uma conversa que a gente tem muito, porque como você é muito ativa, eu falo muito para ti, eu falo, doutora Conceição, eu já fui essa pessoa. Calma que você está muito além. E realmente hoje o seu escritório, ele é um escritório extremamente organizado. Você já tinha antes, eu lembro quando eu cheguei lá, você já tinha muita coisa escrita. Você sempre foi aquela pessoa detalhista, que gostava das coisas organizadas. E agora você está só melhorando cada vez mais e fazendo com que o seu escritório realmente ele seja um escritório que se torne cada vez mais referência, não só aqui na nossa cidade, mas inclusive sendo agora internacional, né? Porque você já está indo aí para a Argentina e tenho certeza que será o primeiro de muitos lugares que você vai pisar.
porque realmente hoje na advocacia nós temos ainda muitos colegas advogados e advogadas que estão ainda muito presos ali naquela advocacia romântica, antiga. E eu já venho falando disso há muito tempo. Há muito tempo eu venho falando da importância da gestão jurídica e também da gestão nas empresas. Então, essa também é uma das nossas missões, inclusive sua, de levar para as pessoas esse conhecimento de gestão, de mostrar para as pessoas que um escritório de advocacia ele pode ter gestão. Sim, Karine, isso foi uma grande virada de chave, eu entender que o escritório ele não é só um escritório, ele é uma empresa. E ele precisa de gestão, ele precisa de controle, ele precisa de dados, precisa de números. Precisa dar lucro. Lucro, justamente. Uma empresa, ela precisa de lucro. Uma empresa, ela nasce para ter lucro. E aí, quando eu entendi que eu precisava... Porque a minha dor era só organizar. Meu Deus, quanto que eu tenho para receber? E essa era a minha dor, era saber quanto que eu tinha para receber por mês. Eu acordava na madrugada, falta fulano, cicrano, beltrano. Mas aí você me trouxe a clareza. Não, você tem que receber, mas também tem as saídas. E tem o lucro. O dinheiro que está no seu caixa, nem caixa eu tinha, não tinha nem salário. Não tinha nem salário. Não tinha nem salário. É verdade. Agora você tem, não é? Seu Prolabore. Eu tenho meu Prolabore, meu caixa é um caixa... Positivo. É positivo. Então, num clique, eu sei minha entrada, sei minha saída, sei minha projeção financeira do ano todo até o próximo ano. Então, isso não tem dinheiro no mundo que pague. E eu conversei com muitos advogados, porque antes eu ia para esses eventos, Karine, eu tinha até medo de falar com o povo. Era uma barreira tão grande, era um bloqueio tão grande, que eu nem me aproximava, nem aproveitava. Então, lá, por exemplo, tinha uma advogada que a projeção financeira dela é de 39 milhões em 5 anos. E eu fui perguntar para ela o que ela tinha que fazer, o custo dela, as operações dela, assim como teve outras também, que não tem gestão, que não tem um Prolabore, que não sabe as entradas e a saída. Tem advogado lá que disse, não, mas o meu funcionário não pode saber nem quanto é que eu ganho. Eu está errado. Ele precisa saber. Não é todos os funcionários, mas alguém precisa fazer o seu financeiro. E hoje, a gente tem isso muito bem definido no meu escritório. A gente tem que delegar, e era uma dificuldade minha também, em delegar, e você trouxe essa clareza. A primeira grande virada da Karine, a minha dor maior, era justamente o financeiro. A gente implementou o sistema financeiro, implementamos planilha, eu não sabia quantos clientes tinha, hoje eu sei exatamente quantos clientes eu tenho, quantos processos. Então, você organizou a minha casa, tirou a minha dor. Tanto é que hoje eu posso estar aqui falando com você 9 horas da manhã. E pode viajar também, como foi semana passada, vai viajar agora essa próxima semana. E já tem muita coisa boa programada aí no decorrer do ano. Esse ano é um ano realmente de você continuar investindo em capacitação, de você realmente crescer em conhecimento cada vez mais estratégico, para que você possa depois, quem sabe, até fazer aí mentorias para advogados. Vai depender muito aí dos seus objetivos. E falando em objetivos, como foi para você o ano de 2024? Como foi para você olhando para trás? Como é que você vê o crescimento da doutora Conceição? Foi bem positivo, Karine, porque quando a gente organiza, quando a gente vê dados, vê números, você vê, faz uma linha do tempo. Você vê exatamente onde você está e onde você estava. E aí eu trago até uma reflexão interessante de sucesso. As pessoas falam muito de sucesso, mas o que é o sucesso? Porque seria muito fácil eu chegar aqui para a Karine e contar, a Karine me apresentar, e eu dizer, não, sou doutora Conceição Mello, advogada, especialista em direito previdenciário, faturo X por ano. Uma pessoa comum. Mas aí, quando você olha para o retrovisor, que vê de onde você saiu, as dificuldades que você enfrentou, o sucesso ele é mais prazeroso. Você realmente consegue enxergar isso. É verdade. E imagina tantas pessoas que estão hoje na situação que você estava lá atrás. Se você for analisar, na última reunião que nós tivemos, eu até falei para você, eu falei, não sei se tu lembra que eu perguntei assim, tem quanto tempo que tu é advogada? Eu iniciei em 2020. Eu disse, você ainda é uma jovem advogada. Justamente. Ou seja, são 5 anos aí da jovem advocacia, né? Não é nem completos. E olha, eu me arrepio ao falar isso. Olha o tanto que você cresceu em 5 anos. Olha o tanto que você está além de, inclusive, pessoas que já não são mais jovens advogados. Que na OAB você sabe que tem a jovem advocacia e você ainda está inserida nisso, né? Isso eu não lembro muito mais. 5 anos. Até 5 anos é jovem advogada. Então, você ainda é uma jovem advogada. Então, você já está hoje ali pareada com muitos advogados que já passaram dessa fase. E aí, eu lembro que na última conversa eu te trouxe essa reflexão do quanto que, às vezes, nós temos que parar e olhar e ver assim, nossa, olha o quanto que eu cresci
período de tempo. E são ciclos na nossa vida. Tudo que você está plantando hoje, você vai colher daqui a 5 anos. Entendeu? Sim. É a colheita, é o tempo da colheita. E por isso que a gente tem que colher e plantar. Colher e plantar. O tempo todo está plantando para que nunca falte esses bons frutos aí que vêm. Então, assim, eu olhando para você, eu vejo, de verdade, eu acompanhei sua viagem agora para São Paulo e eu vi o quanto que você, hoje, realmente parece assim que se encontrou de vez. Parece assim que você se tornou muito mais madura nesse ano de 2024. Sim, é verdade, Karine. Você tem grande participação nisso, porque eu não me enxergava, eu não me via. Apesar de já estar nesse trabalho de conhecimento, de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, você me trouxe muita clareza. Mulher, te enxerga. Olha para os seus números, olha quem tu é. Isso é muito importante, porque às vezes você acha que não está tudo bem, quando na verdade está. E voltando à linha do tempo, 2020, quando eu iniciei, o Benício tinha 4 meses. Numa pandemia, eu sem computador, sem scanner. Com o meu primeiro dinheiro, eu comprei uma impressora, atendendo na casa dos meus pais. Com pouco tempo que eu tive resultado lá, eu aluguei o meu primeiro ponto na cidade. Eu ia para lá, Karine, eu atendia, eu fazia procuração, eu fazia contrato, eu fazia tudo. Ia para o banco, eu era tudo. Quando eu chegava era Severina, né? Era Severina. Quando eu chegava em casa, eu trabalhava na madrugada. E muitas vezes o Benício acordava e eu colocava ele aqui no colo, amamentar, e ia escanear os documentos na impressora. Você imagine um processo com 40 páginas, você escaneando na impressora de madrugada, amamentando. Então, às vezes, a pessoa também, ela olha, fulano cresceu assim, apareceu de repente, mas não é de repente. Tem toda uma história. Não estou aqui por acaso, né? E eu até fico emocionada. Mas é de emocionar mesmo, porque realmente muitas pessoas poderiam ter parado no tempo. Você poderia ter parado. Tudo isso poderia ter sido uma justificativa para você parar. Quando você conta aí, eu fiquei pensando aqui, será se eu, Karine, teria a mesma garra dela? Eu fiquei aqui refletindo. É muito desafiador, Karine. Quantas vezes eu não fui atender? Eu atendia os finais de semana na casa da minha mãe, eu levava meus filhos, ela fazia aquele bolinho de goma, atendia o pessoal, e eu com meu filho pequeno. Eu saía meu Deus do céu, é perigoso. Hoje que eu me dou conta que eu não faço mais isso. Eu ficava em Miguel Alves, atendia de manhã até 2 horas da tarde. À tarde ia organizar os processos, às vezes protocolava lá também. Saía de lá 8 horas da noite, nessa estrada perigosa. E um Agile com 300 mil quilômetros rodados. Que ele vinha de urururu. Gente, o bom da vida é isso, é que a gente tem que pegar essas situações e depois até sorrir, achar graça. O quanto que a gente superou. Exatamente, mas, Karine, eu sempre tive, porque no início eu tinha muitos clientes também, eu já ganhava os honorários, mas era uma necessidade, mas eu sabia onde colocar o meu dinheiro. No meu primeiro honorário, eu não fui comprar roupa chique, eu não fui comprar bolsa, eu não fui trocar o meu Agile que precisava. eu precisava, eu entendia que eu precisava de investir em conhecimento. Uhum. E no conhecimento certo, eu investi meu dinheiro em mim. E me capacitar para que hoje eu pudesse estar aqui, conversando inclusive com você. Obrigada, para mim é uma honra. Estou falando isso, eu penso assim, como vai ser eu na minha velhice com minhas amigas, sabe? É a gente sorrindo dos nossos perrengues. Eu lembro, para você ter ideia, meu pai, ele sempre foi de classe média, meu pai teve condição, e minha mãe, ela sempre foi uma mulher que foi dona de casa. Então, eu, por mais que eu vivesse em algumas situações de prova, algumas situações difíceis, eu nunca perdia muito a postura, tu tá entendendo? Sim. E eu me achava feia, eu me achava assim, toda desengonçada, mas eu tinha um negócio em mim que eu achava que eu era desenrolada, tu tá entendendo? Tudo eu conseguia resolver. Eu tinha atitude, eu gostava de vender, eu botava lojinha na porta da minha casa, eu queria vender fiado de qualquer jeito, eu queria era vender. E aí eu lembro que eu ia para a escola de carona. E eu estudava numa escola onde tinha muita gente rica, porque meu pai me matriculou nessa escola. E aí eu ia de carona numa D20. E eu ia nessa D20 pensando, meu Deus, por que eu tô indo aqui em cima dessa D20? Imagina a Karine chique, a própria Cintia Chagas numa D20.
Mulher, eu ia nessa D20, tu não tem noção, porque minha mãe não sabia dirigir. Tu tá entendendo? O meu pai vivia viajando. Eu tinha que ir para a escola de carona. Aí o meu vizinho levava as duas filhas dele na frente da D20, porque era aquela de cabine, e ia eu e minha prima em cima dessa D20. E eu descia nessa escola e eu dizia, meu Deus do céu. E ali eu entendi que minha pirâmide ela estava invertida. Eu não sei, eu ainda não entendi na época, quando eu ficava nesse trabalho de autoconhecimento, é como se tivesse no ter. Eu achava que eu tinha que ter algo para ser reconhecida. E quando eu entendi a pirâmide do indivíduo, doutora Conceição, quando eu vi que eu, Karine, só em ter nascido, só em você, doutora Conceição, ter nascido, nós já somos alguém especial. E isso foi um divisor de águas na minha vida, porque era muito cansativo para mim. Eu achava que eu tinha que ter para eu poder ser reconhecida, que eu achava que eu tinha que ter para as pessoas me respeitarem, eu achava que eu tinha que ter para as pessoas me valorizarem. E não, quando eu entendi quem eu era, quando eu entendi esse processo de autoconhecimento, e é isso que eu vejo em você hoje. Eu não vejo você focada no ter, pelo contrário. Hoje eu vejo você com muito mais brilho, com muito mais energia, porque realmente você tem encontrado a sua essência. Desde aquele dia que você me falou da visita, lá naquela casa eu entendi, eu disse, é por isso que ela se dá bem na advocacia. É porque realmente ela tem um propósito, que é facilitar a vida daquelas pessoas, é fazer com que aquelas pessoas elas possam ter o seu salário. E aí hoje você me confirmou mais ainda que é porque você viveu aquilo. Você foi uma daquelas crianças que talvez não tivesse nem roupa para usar. Nem roupa. Então isso é de emocionar, porque quantas Conceições não estão paralisadas na vida? Porque passaram pelas mesmas dores que vocês, estão aí revoltadas, e são pouquíssimas as Conceições que realmente olharam daquela história e disseram, eu não quero mais isso aqui não, eu vou mudar o meu destino. E foi isso que eu fiz. E quando eu entendi, Karine, que eu sou a única responsável pela minha história, pela minha vida e pelo que acontece comigo, eu fui atrás. Eu digo, depende de mim, não depende do outro, não depende de Deus vir aqui fazer a gente orar, mas a gente tem a orar, mais a ação. E eu entendi isso, que eu sou a responsável pelos meus resultados. Então, quando eu entendi isso, eu realmente fui para ação, fui fazer. Eu decidi, porque quebrar coco, minha gente, você não tem noção. Eu vi um vídeo seu essa semana, tu quebrando coco. Eu disse, meu Deus, ela ainda vai ver se lembra quebrar coco. Eu sei, é que nem andar de bicicleta. Quando você aprende, não esquece nunca mais. Tu sabe que eu ia para o interior. Quando eu era pequena, eu ia para o interior ali de Palmeirais, que era... A família da minha mãe tinha umas terras para lá. E o povo quebrava coco. E eu, criança, tu sabe que menina quer aprender as coisas, né? Não sabe a dificuldade. Eu tentava quebrar aqueles cocos, eu não tinha jeito. E eu amava comer aquele coquinho babaçu. E eu vendo tu quebrando, mesmo depois de tanto tempo, tu ainda com aquela habilidade. Mas só que toda chique quebrando coco, né? Eu vi. A quebra do coco, ela é muito sofrida, porque hoje está bem melhor, inclusive no interior, mas na minha época, Karine, a gente ia pela manhã. O coco, hoje a mamãe inventou aquele negócio ali, mas é um machado. Um banco, né, que ela botou, porque o povo sentava era no chão, cócoras, né? Sentada mesmo no chão, literalmente. Filha, aí você passa o dia no mato quebrando coco. Eu cheguei a ver, eu ia para esse interior lá da minha mãe, que tinha essas situações, e eu via as pessoas quebrando coco. E eu conto para as meninas do escritório hoje, eu digo, olha... O coco, naquela época, era 25 centavos o quilo. No terreno do meu pai não tinha mais coco. A gente pedia emprestado no terreno de um vizinho. Aí ia para a quitanda, chegava às 5 horas da tarde. Ia medir os cocos no litrinho, levava para a quitanda, deixava 10 centavos para o dono do terreno. Aí ele comprava arroz, o feijão, o açúcar. Carne, era uma vez por mês. Meu pai caçava muito para que a gente pudesse sentir o gosto da carne. Uma vez por mês, 2 vezes. E a gente só comia uma vez por dia, que era à noite. Realmente é muito emocionante isso. E as pessoas estão aí, tem tudo. Hoje em dia as pessoas têm acesso. Mas conteúdo gratuito, não é? Você vê tantos conteúdos gratuitos na internet. E justamente, falando em conteúdo na minha faculdade, porque eu terminei meu ensino médio e fundamental, Karine, foi pelo UEJA. Eu só estudei no interior até a 4ª série. Então, eu vim para cá e não podia estudar, detalhe. Porque quando você chega nessas casas, você é tão nova para assumir responsabilidade que muitas vezes não é sua, mas que você decide mudar, decide querer.
Você não pode assistir televisão, você não pode estudar, você não pode... Você é privada Às de vezes não muitos come nem direitos. da mesma comida, né? Não come nem da mesma comida, e eu gosto de comer. Na minha casa, para você ter ideia, o que mais tem é televisão. Cuscuz, eu me lembro que eu tinha uma patroa que ela media a quantidade do cuscuz. Hoje lá em casa, cuscuz é pro lixo. Isso tudo reflete, né? Reflete, porque você é privada do mínimo necessário. Embora você esteja num conforto melhor, mas você não, é como se não pertencesse nem ao mundo. Você é excluída de tudo, é muito triste isso. Você sofre preconceito na escola, as pessoas não querem nem se aproximar de você, porque acham que ser empregada doméstica é uma doença e não é. E eu lembro que quando eu fui fazer a 5ª série, foi lá no Noé Fortes, eu já estava empregada aqui, foi pelo EJA, fazendo 2 séries ao ano. Mas eu sempre fui desenrolada também. Porque quando você não tem uma base, o ensino fica difícil. E você tem que conversar com o professor. Professor, não estou entendendo. Me ajude. E eu fiz isso durante toda a minha vida. Não era porque eu era burra. Mas eu precisei disso. Quando foi para mim terminar meu ensino médio, que eu disse para a professora, eu vou fazer faculdade, ela riu. Ela, você? Eu digo, eu quero, me ajude, pelo amor de Deus, que eu não conseguia passar em matemática. Agora, diga assim, eu amo números. Eu amo números, me ajude. Agora a mulher tá craque nos números, faz conciliação todo dia, não é isso? Ela agora quer aprender a analisar DRE, não é isso? Exatamente, eu falei pra Karine, me ajude a entender isso aqui, porque eu quero entender quando me apresentarem. Vai ser uma gestora financeira, vai amar números. Vai amar números. E quando eu fui para a faculdade, eu tive muita dificuldade porque eu não tive essa base. E hoje as pessoas têm tudo à sua disposição. E eu estudava muito pelo YouTube. Comprava, quando já advogada, eu comprava os cursos do professor Vitor, por módulo, R$60. Eu estudava, eu digo, é aqui que eu tenho que ser boa. Estudando. Então, eu sempre, mesmo quando não tinha dinheiro, eu dava um jeito de estudar, pegava livro na biblioteca, eu assistia no YouTube, e os cursinhos, sempre ia comprando um cursinho mais barato para realmente ser diferente, dar certo na vida. É verdade, você plantou, né? Plantei, estou colhendo hoje aqui. E é isso. E outra coisa também que é importante a gente falar, você fez o curso Formação de Gestores e Gerentes nessa caminhada. E para mim o interessante é porque foi feita a consultoria e primeiro você fez o curso, não foi? Não, primeiro foi a consultoria, foi a consultoria. Depois o curso. Justamente. Como foi viver essa experiência do FGG? Uma experiência incrível, que eu digo que todo gestor, todo dono de escritório, de loja, ele é ideal para qualquer pessoa, para qualquer profissional que realmente queira colocar a sua empresa nos eixos, no trilho. Porque a Karine, ela é muito prática. Ela diz coisas que a gente precisa ouvir e precisa dizer. E, às vezes, nós não sabemos como falar com o nosso funcionário. Nós não sabemos olhar para o nosso negócio como um negócio, como empresa, como que a empresa é feita para dar lucro. E ela traz toda essa clareza durante o FGG e na consultoria também. Pois é. Conceição, me fala um pouco também como é ser mãe. A ser mãe, ai, vai fazer eu chorar. Como é a Conceição mãe? Porque você também é muito dedicada. Eu amo ser mãe. Eu percebo que você consegue conciliar esses papéis de mãe, de esposa. Sim. A gente percebe nas atitudes, mesmo não convivendo com você diariamente, mas a gente percebe isso. Meus filhos, a maior riqueza que eu tenho, Karine, são meus filhos. Quando eu engravidei do Miguel com 18 anos, eu poderia ter decidido fazer muitas coisas, porque quando eu saí de casa, meu pai bebe até hoje, e ele me disse uma coisa muito forte, você vai. E se voltar, não traga menino. E eu, empregada doméstica, grávida, e eu digo, e agora? Eu estou grávida. Meu pai disse que não é para me voltar com o menino. Mas eu jamais iria fazer qualquer coisa. Eu digo, esse menino vai nascer. E ele nasceu. E a partir dali, nasceu uma nova pessoa junto com o Miguel. Eu digo para o Miguel todos os dias que ele me transformou. Com o Miguel eu entendi o que é amor, eu entendi o que é ser amada, eu entendi o sentido da vida. E depois do Miguel veio a Isabela. Entre o Miguel e a Isabela eu tive um aborto também. Um aborto espontâneo, justamente. E o Benício. O Benício, ele me trouxe força. Ele me trouxe clareza. Ele me trouxe uma vontade tão grande de não viver mais aquilo que eu vivia. De não depender financeiramente do meu marido, de não ter, de não ser. E eu digo, é aqui. Ele veio para me ensinar muito. Que tanto é que eu comecei a trabalhar, ele tinha 4 meses. E foi difícil para mim, porque
Até 2020 eu não trabalhava, eu só era dona de casa e mãe dos meus filhos. Então, a criação da Isabela e do Miguel foi diferente. Eu fui aquela mãe ali todos os dias com eles. Muito dedicada. E com o Benício eu sofri um pouco, porque eu tive que deixar ele na casa da minha mãe, às vezes no interior. Eu levava ele. Mas ser mãe, para mim, é amor, é cuidar, é dedicar. É a minha melhor profissão, é ser mãe. Não sei nem se é profissão, mas eu me completo sendo mãe. É o dom, né? É um dom, eu tenho um dom de ser mãe. Eu acompanho, eu arrumo. A Isabela até hoje, ela que não deixa mais arrumar o cabelinho dela. Eles vão botar um lacinho desse cabelo. Ela, mãe, não quero. Ela já tem quantos anos, a Isabela? A Isabela vai fazer 12 agora. Já tá uma moça. Já tá uma mocinha. O Miguel tem 16 anos. O Benício vai fazer 5 em maio. Então, ser mãe para mim é maravilhoso. Eu amo cuidar dos meus filhos. Eu durmo com eles dormem comigo. É muito maravilhoso, querendo ser mãe. É uma profissão que realmente a gente precisa estudar. Eu digo que ser mãe é uma profissão porque a gente precisa estudar para ser mãe. É desafiador. Cada filho tem um perfil. Tem. Cada filho tem que ter o estilo de liderança. Justamente. Tem uma comunicação que tem que ser assertiva. É muito arriscado, às vezes, você delegar essa função pela sorte. Antes de eu entender isso, eu achava que ser mãe era algo mesmo que vinha assim da experiência, mas eu ficava, mas que experiência? Se eu não tenho nem experiência. E aí eu li um livro do Augusto Cury, que ele fala sobre herdeiros e sucessores, e aquilo virou a chave da minha mente. Eu falei, meu Deus, eu estou fazendo tudo errado. Eu estou criando meus filhos como herdeiros. Está errado isso. Foi assim que eu fui criada. E por isso que às vezes a gente não entende, porque nós pais às vezes queremos proteger bastante os filhos. Não. E quando eu entendi isso, foi muito importante. Eu sou muito grata por ter entendido isso quando os meus filhos ainda eram pequenos. Ou seja, a Maria Eduarda ainda não era nem nascida. Eu comecei esse meu processo de autodesenvolvimento, e eu acredito que o Luca tinha uns 6 anos, o Celso 9, por aí, 10. E o Rafael, já pequenininho ali, quando nasceu, eu já estava mais avançada. A Maria Eduarda ela já me pegou em outra fase. E eu vejo o quanto que estudar para ser mãe é fundamental. É, inclusive, uma dica que eu dou. Quando eu vejo uma pessoa grávida ou que ainda não tem filho, eu digo para ela, você está tendo a oportunidade de criar um filho de uma forma diferenciada. Que realmente os filhos da gente precisam ser treinados. É verdade. E quanto a isso de ser superprotetora, a gente protege no que é necessário, porque eu trago a minha história para eles todos os dias. Eu digo, todos os dias vocês têm a oportunidade de estar numa escola boa. E eu nem estudei quando eu era pequena, então sejam gratos. Vocês devem ter as coisas por mérito, pelos seus próprios esforços. E eu digo isso muito para eles. Às vezes querem comida boa, mas eu não quero comer isso, coma. E eu sempre trago, mas a senhora vai ficar repetindo, fico. Porque você come carne. Se você quiser tomar café com carne de manhã, você come. E eu comi uma carne uma vez por mês. Eu digo isso para eles terem consciência e de valorizar o que eles têm. Porque na idade deles, nem estudar, eu estudava ainda, Karina, eu tinha 4ª série. Outro dia a Isabela estava lá fazendo, minha filha, eu fico tão feliz em te ver tu fazendo essas contas, porque na sua idade eu não sabia nem fazer conta. O Miguel, ele é altamente inteligente na matemática. Eu digo, você vai ser... eu disse, eu vou procurar uns alunos para você ser aluno, professor de reforço. Ele, não, mãe, pelo amor de Deus. Não quer, não. Mas eles são altamente inteligentes, meus filhos. Não é porque são meus filhos, mas são altamente inteligentes, dedicados. Não tem confusão em escola. Eu sou rígida, Karine. Eu sou rígida com eles também. Não tem tudo fácil, não. Cobra bastante a educação e meritocracia, né? Justamente porque eu não tive nada fácil, não tive nada de graça. Tudo que eu tive foi com o meu próprio esforço. E eles têm que ter o esforço deles também. Faz parte. Faz parte. Traz essa consciência. Eu também procuro educar meus filhos bastante financeiramente, para eles terem consciência para onde o dinheiro está indo, se realmente faz sentido. Eu sempre estou mandando aqueles Instagrams que falam de investimento. Hoje, inclusive, eu mandei para os meus filhos, para os 4, eu mando para os 4, falando, se você deixa de economizar R$25 por dia, você está deixando de ter quase R$11.000 por ano. Olha só, é uma situação que às vezes a pessoa nem entende a importância.
Isso. Mas R$ 25 que você guarda todo dia, isso vai te dar quase R$ 11.000 no ano. Eu não tinha essa consciência, eu adquiri ela contigo, Karine. Uma vez, eu não sei se foi no FGG, não sei se eu vou lembrar especificamente da frase, R$ 1 fora do caixa não é R$ 1 economizado. Não sei se é isso. Verdade. R$ 1 que entra no caixa não é o mesmo R$ 1 que tem o lucro, né? O lucro que tem no negócio. Porque as pessoas acham que o dinheiro que entra na empresa é o dinheiro dela e não é. Não é. E aí você olha só para o mês. Esse mês, só para o dia, eu vou gastar tanto. Mas, e aí eu aprendi a olhar para o ano. Eu não olhava para o ano. E você me trouxe essa consciência de olhar para o dinheiro o anual. Quanto é que você não gasta por ano nisso? Às vezes a pessoa gasta com besteira. E compra isso, compra aquilo, nem vê que está gastando. E aí quando vai ver o ano, meu Deus do céu. E eu não tinha essa consciência. Quanto é que às vezes nós gastamos de iFood? Podendo fazer em casa. E é bom, sabia isso? Esse momento em família, de você preparar uma pizza, um hambúrguer, de fazer a noite do hambúrguer, fazer um churrasquinho. Dia de domingo, eu ficava, às vezes, reclamando lá em casa, porque eu não tenho cozinheira dia de domingo. E aí, eu tinha que fazer alguma coisa para comer. E meu marido, ele gosta muito também de fazer comida. No final de semana, ele é muito desenrolado com essas coisas. E aí... Eu agora não. Todo final de semana eu já me programo. Um final de semana é uma feijoada, outro final de semana é um arroz com carneiro, no outro é um churrasquinho que a gente faz em casa. Porque tudo isso impacta no nosso financeiro. E dinheiro não aguenta desaforo. É uma coisa que eu ainda não vi. Eu lembro que falavam para mim assim, dinheiro não tem cabelo. E é verdade. É igual água. Não tem cabelo. Então, você tem que zelar pelo dinheiro. Você tem que ver que aquele dinheiro que você não cuidou hoje, ele pode fazer falta amanhã. E isso é um trabalho de todos os dias. Lógico que nós não podemos ser mesquinhos, mas a gente precisa ter organização. Porque imagina tu ir para um restaurante todo final de semana, quanto é que isso não impacta no teu financeiro? Então, tudo isso nós vamos tendo que fazer escolhas, né? É bem desafiador, ainda mais quando a gente vive hoje num mundo de grandes tentações. Imagina só, tu vê a criança, é tanta coisa naquele Instagram que eles ficam doidinhos querendo. É verdade, eles têm que ter consciência disso e a gente também. De dar só o necessário e não sair gastando. Eu sempre digo, eu sempre coloquei o meu dinheiro no lugar certo. Porque já imaginou, porque o que eu vejo é muita gente. Até uma frase que eu vou utilizar do professor que eu aprendi, a pessoa é emocionada. Emocionada. Ai, pronto, sai gastando. Não, gente. Eu tenho uma cliente que ela disse, a gente fez a gestão na empresa dela e ela começou a ter lucro. E ela nunca tinha tido, tipo assim, ela nunca tinha visto o Prolabore dela e nem o lucro. Aí teve um mês que o Prolabore dela dobrou. Aí ela disse pra gente, eu comecei a pensar que eu estava rica. Eu disse, não, pois vamos lá, você já está numa situação muito boa, você vai se tornar muito rica. Mas o tempo é de você só viver com isso aqui. Vamos botar os pezinhos no chão e trabalhar com esse Prolabore seu que já é alto. Eu vi o Pablo Marçal falando lá na televisão, disse, mas a televisão é tanto... E aí disseram, mas o senhor é rico, ele que reclamando do preço. Ele é por isso que eu sou rico, porque eu economizo. É verdade, porque senão eu não conheço uma pessoa rica que torra dinheiro. Não torra, não. É colocar o dinheiro no lugar dublê certo. De rico, como diz. Tá cheio o mundo. É dublê de rico, mas realmente as pessoas que são ricas... ricas que eu digo não só de dinheiro, né? Porque tem gente que só tem dinheiro, né, Karine? É verdade, mas você tem que ter essa organização financeira. Hoje eu não entro numa consultoria se eu não conseguir se eu não iniciar pelo financeiro, porque é o financeiro que me direciona, é o financeiro que me diz qual é a bala que tu pode usar. É o teu financeiro que me diz se tu pode investir num tráfego pago. É o teu financeiro que me diz se tu pode fazer uma viagem. É o teu financeiro que me diz qual é a meta que tu precisa atingir. É o teu financeiro que me diz quem são as pessoas que tu pode contratar para a tua folha não inchar. Então, o financeiro, ele é que direciona o comercial, que direciona o marketing. Isso é tão importante, Karine. Agora, caiu a ficha aqui. Se nós não tivéssemos feito essa organização financeira ano passado, eu não iria colocar esse projeto digital que a gente está planejando para frente. Pois é. Não, eu vou até me abster de falar do teu faturamento no ano passado, porque foi algo assim extraordinário. E detalhe, com lucro. Com lucro. Eu até te disse, agora comece a estudar outras coisas, comece agora a ver um pouco mais sobre investimento. Por quê? Porque a gente sabe que tem inflação, tem várias coisas, mas realmente é uma mão na roda. Gestão é a caixa preta do negócio.
E o que a gente vê, eu pude comprovar isso. Antes, eu me sentia nesses eventos, eu nem ousava perguntar, porque eu não entendia. E hoje eu consigo entender e questionar, perguntar. E eu digo, meu Deus, eu estou lá na frente, anos-luz da pessoa. E advogado já experiente, eu conversei com um advogado de São Paulo, Karine, empresário, advogado boutique, que é aquele que tem Sim. clientes exclusivos, né? Poucos clientes, mas com grandes números. E ele não tem gestão. Pois tem que me conhecer. Ele não tem gestão. Aí, quando eu vi lá a mulher falando do DISC, que aplica, eu digo, não, meus funcionários, nós já fizemos Já fizemos o DISC de todos, cada um já sabe sua função. Já sabe o seu lugar. Tu já sabe o que esperar dessas pessoas. Justamente. Já tem os POPs todos bem definidos e alinhados. E aí estamos agora estruturando os POPs, né? Finalizando. Justamente. Tem o público ideal. Tem muita coisa aí que realmente eu te digo de verdade, tem muitas empresas que não têm isso. E eu falei para você realmente está à frente. E agora vamos estruturar aí esse mundo digital, que depois nós vamos marcar um outro momento para você contar essa parte da história. E eu fico muito feliz por você ter vindo, por você ter confiado em vir aqui falar da sua vida, do seu trabalho. Fico também muito feliz aqui na sua confiança no meu trabalho e no do Taylor. Nós somos muito gratos por fazer parte da sua história. Tenho certeza absoluta que eu ainda vou contemplar muitas risadas, muitos cases de sucesso. Ainda vou ver seu nome soprar aí pelo mundo, porque as promessas de Deus realmente são grandes na sua vida e da sua família. Então, assim, conte comigo sempre. Estou à sua disposição. E lhe desejo, assim, o melhor. E se você quiser deixar uma mensagem aí para as pessoas, uma mensagem de incentivo, o que seu coração permitir aí que você fale. Muito obrigada, Karine. É uma grata satisfação estar aqui. E o que eu deixo para as pessoas é que você é a capitã do seu destino. Somente você é o capitão do seu barco, da sua vida, você pode direcionar. E escolha direcionar para o rumo certo. Escolha estudar, escolha dar certo na vida. Escolha, às vezes, até sair de ambientes que não agregam mais na sua vida, mas que às vezes você tem medo, que é parente, é família, é amigo. Mas é necessário a gente deixar pessoas para depois voltar e buscar eles, se necessário for. Mas estude, acredite, confie, você tem uma força, você é capaz. Todos nós somos capazes. Eu era uma improvável. Eu era uma daquelas meninas que você viu naquela casinha de taipa. Que se alguém me dissesse lá em 2020 que daqui a 5 anos eu estaria em um podcast com a Karine Canabrava, que eu não sabia talvez nem quem fosse, eu ia dizer que ela estava maluca, que ela estava doida. Que eu iria estar em São Paulo em um evento. Que eu iria para a Argentina. Que eu iria para a Argentina. Eu dizia, meu Deus do céu, que loucura é essa dessa pessoa? E tudo é possível quando acreditamos em nós e nos tornamos responsáveis pelos nossos resultados, pela nossa vida. E é isso. Eu acho que você deve começar a partir de hoje a escrever um diário da sua história, contando como é que é cada dia essa evolução, porque é algo que pode depois se tornar até um livro para compartilhar com as pessoas, né? Porque realmente você tem uma história muito inspiradora, uma história realmente que anima qualquer pessoa. Então, se você que está aí nos assistindo está passando por alguma situação, se você está passando por alguma dificuldade, se você está desanimada, desestimulada, ouve o que a doutora Conceição falou. Porque eu tenho certeza que tua vida, a partir de hoje, vai mudar com a história dela. Porque se ela conseguiu, você também consegue. E claro que, mais uma vez, eu agradeço por você ter assistido aí o Vem Cá Podcast. E continua sempre por aqui, porque vamos vir com muitas novidades. Aproveita também para assistir os podcasts anteriores. Um grande beijo e até a próxima.